De longe não tava dando para reconhecer. Eu cheguei mais perto, aí vi a mão dela e reconheci que era um corpo. Araceli viveu pouco e morreu aos poucos. Seu desaparecimento foi no dia 18 de maio de 1973. Durante alguns dias, a polícia, parapsicólogos e videntes garantiam que a menina estava viva. Mas ela começou a morrer para a opinião pública no dia 24 de maio, quando um garoto de 15 anos, Ronaldo Monjardim, foi caçar passarinhos perto de sua casa, nas imediações do Hospital Infantil de Vitória. Nasce, então, o mais polêmico caso policial do Espírito Santo. Eu me deparei com... Ela não tinha... Daqui para cima, ela já não tinha mais nada. A intoxicação por barbitúricos foi constatada pelos peritos do Instituto Médico Legal Carlos Éboli. Jamais eu vi esse corpo. Fui 2 vezes, mas ninguém me deixou ver. Ele às vezes chegava em casa assim, revoltado com o fato da criança ter desaparecido e que não aparecia devido ao cujo criminoso, entendeu? Eu estava fedendo muito e muito urubu. E eu fui me aproximando, eu achei que era um macaco morto, porque tava tudo preto, né? Fui chamar o papai para ver. O que você disse pro teu pai? Falei que tinha... Eu achava que era um corpo que estava aqui em cima, uma pessoa morta. E que os urubus já tinham devorado a maior parte do corpo. Só tinham os braços e as pernas, que estavam ainda com carne. Aí eu vi uma bucha de cabelo. Quando eu vi aquilo, eu voltei, fui em casa, chamei meu pai. Então eu falei com ele na mesma da hora para nós vir no local. Chegando aqui no local, eu constatei que era o corpo de uma criança. Foi lá, confirmou que era um corpo de uma pessoa e chamou a polícia. A gente pegou a frequência e na frequência a pessoa da polícia fala com a viatura, ó, tem um corpo e na subida do hospital infantil, assim, assado. Os jornais publicam um registro sem muita importância. Os dias passam e Araceli continua sumida. A imprensa mostra o desespero da mãe, Lola. 6 dias depois, o pai reconhece o corpo da filha, encontrada morta num terreno baldio do Hospital Infantil de Vitória. Parcialmente devorado por animais, o corpo de Araceli foi levado para o Instituto Médico Legal de Vitória. A polícia teve de usar até peneiras para garimpar no local do achado dentes e outras partes. Eu fiquei apavorado quando eu vi aquilo, parecia um filme de terror. O pai de Araceli, o espanhol Gabriel Crespo Sánchez, foi o primeiro a reconhecer a filha no Instituto Médico Legal pelas mãos e por uma marca na perna. A mãe, a boliviana Lola Cabrera Sánchez, insistia em que a filha estava viva. Jamais eu vi esse corpo. Fui 2 vezes, mas ninguém me deixou ver. Eu acho que, pelo que foi feito na época, eles jogaram ácido para poder a pessoa não ser reconhecida. A verdade foi essa. Só tinha daqui para baixo, as pernas, os braços, daqui para cima já não tinha mais nada. Eu fui no DML e eu fui como jornalista investigador, porque ninguém deixava a imprensa entrar, ninguém permitia, era uma coisa que, assim, meio sacrossanto na hora de identificar o corpo. Então ficou essa dúvida. Uma investigação que começa com muitos boatos. Muita gente inventou um monte de coisa, fantasiou, falou que minha mãe traficava droga. Pelo simples fato de ela ser boliviana. Se ela fosse brasileira, isso aí não tinha... Ninguém tinha falado, mas como ela era boliviana, inventaram. O que a gente acredita aí, 50 anos depois, fazendo uma análise, é que ela foi alvo também de preconceitos, né? Ela vinha da Bolívia, né? Veio para o Brasil, né? Passou por outras cidades, São Paulo, Rio de Janeiro, até chegar ao Espírito Santo. Então, foi a ligação direta entre Bolívia e a questão da droga. E isso ajudou muito no problema que meu pai e minha mãe teve, sabe? De separação,
Meu pai sabia que minha mãe não tinha nada a ver com isso, era dona de casa, tal, mas é um negócio assim que te afeta tanto de uma tal maneira que você não imagina. Muito se falava, mas a gente indo para o processo não tem esse tipo de apuração, não tem esse tipo de investigação em relação à mãe. Então, a partir do encontro do corpo até o reconhecimento, há na cidade de Vitória vários boatos, pressões, para que se chegasse a uma solução. Se você não disser quem foi que fez isso, você vai lá para Vila Velha, como é que é? Penitenciário de Vila Velha. Mas eu não matei ninguém, como é que eu vou para lá? Eu só vi as pessoas ligando, prepara uma cela que a professora da Araceli vai ficar aí. Aí era choro, era muito choro, entendeu? Medo não tinha nada a ver com crime. E eu ia para lá por quê? Os agentes do Estado, os membros do aparato repressivo, os membros da polícia, sobretudo da Polícia Civil, agiam livremente e não sofriam consequências nenhuma. Aí ele falou assim, a senhora vai ficar aqui, depois que a senhora pensar direitinho e falar quem é, a gente tira a senhora daqui. Eu vou lá, não posso ir para lá. Eu vou acusar alguém que não é acusar? Existiram vários pontos soltos, né? Um ponto essencial foi o desaparecimento das fotos em relação à perícia que foi feita no dia, né? Das fotos do corpo, né? Para tentar entender o local. O filme da perícia sumiu, não tinha filme da perícia. Fez a foto, aí depois alegaram que o cara esqueceu de botar o filme na máquina. Tudo mentira. A sorte minha é que eu tinha reproduzido todas as fotos. Então eu tinha um filme das reproduções. Total que a Gazeta tem foto dela lá. Aquelas fotos são minhas. O meu filme foi usado para a polícia. Eu emprestei meu filme para a polícia. O caso Araceli em si, ao longo da investigação, ocorreram algumas mortes. O sargento Homero, essa foi uma delas. O Ministério Público vai indicar essa morte como uma morte suspeita. O sargento Homero, que era do serviço secreto da PM, participava das investigações sobre a morte de Araceli até o dia em que recebeu ordem para prender Boca Negra e outro marginal, Capetinha, na Ilha do Príncipe. Na diligência, em que chefiava um destacamento de soldados, Homero foi morto a tiros. Esse crime dessa menina, Araceli, e ele trabalhando nas investigações, mais a equipe dele, desvendaram esse crime. E aconteceu que as pessoas se corromperam. Sim, às vezes ele falasse um pouco, aqui na Terra, o que mandava era o dinheiro. E preferiram tirar a vida dele porque ele não aceitou o dinheiro, não aceitou o suborno, né? Se ele tivesse aceitado o suborno, talvez estaria vivo. Mas, por outro lado, igual eu falei com você, eu tenho orgulho dele, para mim ele é um herói. Ele foi prender o marginal enquanto havia 2 colegas nas costas dele. Meu pai foi morto por bandidos travestidos de... como é que eu posso falar? Com a farda e um documento legal ainda, entendeu? E continuaram impunes. E quem sofreu fomos nós, ficamos aqui, entendeu? Eu até hoje eu sinto falta dele. Não é fácil. O sargento Homero morreu em novembro de 73. Meu pai morreu com 31 anos de idade, era novo. Morreu não, tiraram a vida dele, né? E a gente passou por muita dificuldade com isso. Minha mãe sofreu muito, porque não foi fácil para ela, com 3 crianças pequenas. Eu só dizia que tinha gente grande envolvido nisso. No início, antes de chegar a pessoas, vamos dizer assim, mais influentes, de famílias de grande prestígio no Espírito Santo, tentaram incriminar outras pessoas. Os principais suspeitos apontados pela polícia foram os comerciantes Paulo Constantin Elau, Dante Brito Michelini e o pai dele, Dante Barros Michelini. Os 3 acusados pertencem a 2 das mais conhecidas famílias do Espírito Santo. Os Michelini estão entre os maiores proprietários de terras do estado
com interesses também na indústria e no comércio. Os Elal estão entre os maiores comerciantes, com grandes interesses na hotelaria e no ramo imobiliário. Isso já estava corporificado desde o início, de que famílias tradicionais teriam cometido, filhos de famílias famosas em Vitória, teriam cometido esse assassinato. Mas ninguém podia mexer. E, na época, a gente entendia que a polícia não estava fazendo o papel dela corretamente. O governo militar, através do Ministério da Justiça, vai encaminhar ao governo do Espírito Santo informações e querendo saber o ponto que se chegava à investigação, porque era uma investigação que demorava a ser feita. Então a polícia fez um trabalho, vamos dizer, pífio, na minha opinião. O próprio Instituto Médico Legal, ele deixou dúvidas, entendeu? Para poder gerar uma coisa. O grande fato que marca esse crime da Araceli, ele não inicia nada. Ele também não termina nada. Ele acabou se transformando num grande ponto de interrogação. Há 50 anos existe um ponto de interrogação sobre os verdadeiros fatos e eventos que marcaram a morte da Araceli. Começou a se levantar uma tese na época de que a Araceli poderia estar viva na Bolívia, onde eles moravam antes. Fui eu que fui designado para poder ir à Bolívia ver se a Araceli estava viva. Eu não achei. A conclusão que eu chego é que mataram ela mesmo. E os peritos concluíram: os restos mortais eram mesmo de Araceli. A causa da morte, segundo os peritos, intoxicação por barbitúricos e, provavelmente, asfixia por esganadura. Na reconstituição das arcadas, no exame do crânio, de fato, nós constatamos algumas fraturas das porções ósseas alveolares. Tudo indica, naturalmente, a evidência de algum trauma. O que acontece é o seguinte: eu não vi o corpo da minha irmã. Não vi minha irmã ser enterrada. Não vi nem ela, não vi. Nem eu, nem minha mãe. Quem viu foi meu pai, que ele reconheceu, mas eu não vi. Hoje, se houver interesse da justiça em exumar o corpo, né, porque o cabelinho, se não foi queimado, ainda está lá, né, ossos ainda deve ter, o exame de DNA vai mostrar se é ela ou não através da família. Colhe o material da família, colhe o material do resíduo que tem lá, não há problema nenhum. Depende hoje do interesse da justiça em querer fazer. Um dia eu estava pensando, eu falei, eu acho que eu vou fazer um exame de DNA para saber se realmente é minha irmã. Não é questão da filiação nem nada disso, não. Eu queria saber se realmente era ela que estava lá, entendeu? Enterrada lá na serra, lá no túmulo dela. Para mim, assim, meu coração descansar. Você pretende ainda fazer isso? Eu acho que sim. Acho que o que se extrai, né, dessa história, não digo chamar em branco, ele é muito mais do que isso, né, desse triste episódio, vamos dizer assim, da vida capixaba, é que você percebeu que as instituições não funcionaram. Né, não funcionaram para descobrir um crime que era evidente para todo mundo. Que a punição, no caso da minha irmã, foi um negócio mal investigado, foi mal provado, entendeu? Houve o poder econômico por trás daquilo tudo. Eu não posso chegar para você e acusar essas pessoas. Qual que é a prova que teve? Quer dizer, um negócio assim muito sem base nas coisas, né? Qual que é as provas que tem? Se você analisar friamente, qual que é as provas? O que leva uma pessoa a cometer um crime desse? Um dos casos de maior repercussão no Espírito Santo. Saiu da Folha de São Paulo, Jornal do Brasil, tudo quanto é jornal do país, mas acabou a vida da minha família. E ninguém foi punido, né? A Araceli, ela foi morta várias vezes. Eu não tenho condições de falar a respeito de se houve alguma coisa que interferiu na investigação ou não. A impunidade, cara, estragou a nossa vida toda, sabe? Estragou a família.
quem fez esse crime, quem são essas pessoas.